Hello, esse é o quarto episódio do Pode Vivi? Eu tenho aqui um empresário formidável. Ele é fundador e hoje coordenador do Instituto Rogério Costa. Você precisa entender esse contexto de hoje para que você saiba como se posicionar melhor e resultados maiores no seu negócio. Rogério Costa, é um prazer ter você aqui comigo e nós vamos bugar a cabeça dessa galera, né? Bom, primeiro eu quero agradecer de coração, né, esse convite maravilhoso, né, Vivi, e estar com vocês aqui também. Bom, a gente espera responder a todas as perguntas, né? Então, estamos aqui para ajudar, para contribuir, e obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, com você. Rogério, gente, ele está há mais de 25 anos no comportamento. Então, ele tem aqui várias qualificações. A gente vai abordar isso durante o episódio. Mas eu quero que você se conecte em especial com a essência dele, porque a essência é transformadora. Então, é o que a gente precisa. Também estou aqui como aprendiz, Rogério, para trazer esse contato, essa conexão e trazer ao nosso telespectador ali uma vertente sobre inteligência e negócios, Sim. mas também trazendo a sua visão, né? Já fazendo isso há muitos anos, sendo treinador, Sim. trazendo também uma fonte de comunicação e de transformação no empreendedorismo. Uhum. Essa é a provocação aqui para que a gente tenha um bate-papo bem interessante. À disposição. Show de bola. Conte para mim como foi, como é, né? Essa trajetória e o que você acredita. Nós temos aqui um tema específico sobre personalidade. Sim. O que brilha aos olhos nesse tema para você? Bom, eu acho que é importante saber a origem, né? Do porquê que eu sou tão apaixonado por essa questão do comportamento, né? Meu primeiro negócio eu fundei com 21 anos de idade, foi uma indústria gráfica. E eu cheguei a ter 150 funcionários nessa indústria gráfica. E as pessoas começaram a me falar, olha, cuidado, porque 90% do seu faturamento está nas mãos de uma empresa só. Então eu fazia os manuais de veículos para a indústria automobilística e na década de 80 tinha uma joint venture chamada Auto Latina, e então a Auto Latina fabricava motores para Ford e para Volks, né? E eu fazia então os manuais através da Auto Latina para Ford, mas nunca ia imaginar que um dia a Auto Latina ia deixar de existir. Então, e aí eu tive complicações, porque 90% do meu faturamento era, né, a Ford através da Auto Latina. E aí eu comecei a me questionar, eu comecei a estudar comportamento humano. Me formei em psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, fui fazer programação neurolinguística, enfim, coaching, essas coisas todas e vários outros cursos, porque eu queria entender o porquê que as pessoas falavam para mim as coisas e eu não ouvia. Porque as pessoas mostravam para mim as coisas e eu não via. Porque se eu tivesse dado atenção a essas pessoas, né, talvez a história naquele momento seria outra. Claro que hoje eu estou muito feliz, né, porque o Instituto Rogério Costa ele nasce, né, de uma situação adversa, né, e tem uma frase que eu falo assim, que é transforme as dificuldades em oportunidades. Então foi um momento de dificuldade na minha vida que nasce o Instituto Rogério Costa. Começo a prestar as consultorias. Então a gente começa a trabalhar essas questões, né? E nasce junto com isso, há 25 anos atrás, um programa chamado PIB, que é o Planning Business, que é Psicologia Aplicada a Negócios. E as pessoas, então, né, começavam, empresários que necessitavam de informações relacionadas não só à psique, mas relacionadas ao desenvolvimento de planos de negócio, faltavam as aulas. Eu ficava imaginando, então, o que está acontecendo com o indivíduo, né, que é um empresário, que vai para lá, sabe o que vai lá para e falta, né, nos momentos mais importantes. Então, eu entendia que o comportamento, não é, era um ponto principal do sucesso, não é, ou para o fracasso do seu negócio. Então, o ponto principal é o autoconhecimento. Então, tem uma frase que eu falo assim, muito simples, né? E aí vou me dirigir a vocês que estão aqui ouvindo a gente, que é assim, você tem o que você tem porque você é quem você é. Então, descubra-se, jogue o pior de você no lixo, que você vai, então, né, ter, né, um profissional, um empresário de alta performance. Então, esse trabalho que eu faço, sou apaixonado por ele, porque a gente vê de fora, não é, o que as pessoas não conseguem ver lá dentro, né? É como o olho do furacão, né? Você sabe que no olho do furacão existe a inércia, ou seja, não existe nada ali, existe a tranquilidade, a paz. Então, o empresário, ele vive como se vivesse, não é, no olho do furacão. Tá tudo, mas está
tudo acabando em volta dele, ele não percebe, né? Dentro da inteligência e negócios, que é o que a gente trabalha nesse podcast, e também é minha atuação, né? Sim. Com empresários e trabalhando esses pontos, você me trouxe aqui vários pontos que naturalmente acontecem. E você, empresário, pensa nessa mensagem, 90% de faturamento vindo de uma única fonte e, em especial, alertas, né? Porque é o que a gente sempre fala aqui relativo a, poxa, como eu posso me prevenir de algumas situações? E daí o Rogério traz aqui a questão de autossabotagem até, né? Sim. No fluxo ali de uma inércia e que o comportamento leva a pessoa a não querer olhar para aquilo, querer voltar debaixo de um tapete, mas numa hora aquilo lhe vai coçar o nariz, né? Vai. Então tem 3 coisas, né, que o empresário tem que olhar para si e procurar de alguma forma entender que tem que tirar, que é a primeira você falou, é a autossabotagem, né? A segunda é a zona de conforto. E a terceira, que todo mundo gosta de falar essa palavra, é a procrastinação. Então, essas 3 coisas básicas estão relacionadas diretamente com o comportamento do indivíduo, com o comportamento do empresário, e com o sucesso ou não, né? A gente estava conversando, né, um pouquinho aqui antes de nós iniciarmos, né, o podcast, né, que a maioria dos empresários começa seus negócios no desejo, né, e não no planejamento. Sim, né? Sim. Bem, dentro das mentorias é muito natural você ouvir o seguinte: poxa, mas eu cresci desorganizado, né? E acontece de fato, mas qual que é o momento que essa empresa está? Tem empresas que estão ali no início e já crescem organizado, já olham, né? E vai muito com o tema que a gente está falando sobre a personalidade do empreendedor que está ali por trás desse negócio, né? Qual é o perfil dele? As pessoas, os pequenos e médios empresários, normalmente eles crescem desorganizados, né? É raro você ter uma pessoa que pensa da seguinte forma: bom, eu tenho um desejo, né, de ter um negócio. Não é, as pessoas não têm um desejo e montam os negócios que querem montar. Elas ganham de presente através, né, dos seus pais, que herdam através dos seus pais, ou ele pega e ganha um dinheiro, né, de uma ação, né, ou então ele mesmo teve lá o seu final de contrato, né, e pega o dinheiro para poder montar, né, o seu negócio, né, e falar: agora eu vou ser dono do meu nariz, não é? Mas não sentaram com um especialista na área de desenvolvimento de projetos para montar esse projeto ao longo dos 5 anos. Então existem várias coisas de comportamento, né, que atrapalham no desenvolvimento, né? Nós tivemos um caso muito interessante de um empresário e uma empresária que trabalharam durante 3 anos, sabe? De sol a sol, trabalhando, e estavam agora com um capital de giro bacana, né? E aí eles falaram assim: bom, amor, a gente trabalhou muito, né? 3 anos trabalhando, né? Vamos nos dar de presente um carro novo. Puxa, a gente merece, vamos fazer isso, né? Bom, então compraram em dezembro, fizeram bonito na festa de Natal, né? O cunhado, sempre tem um cunhado que fala: ô, me empresta um, né? Tem sempre alguém na família, né, que fica invejando um pouco o seu talento, o seu sucesso, não é? Mas chega janeiro. Então, janeiro chega para qualquer empresa, né? Então, se você não entender que não existe janeiro, você tem que empreender na sua empresa como se não existisse janeiro. Janeiro é um outro mês qualquer, então o ano para uma empresa não para, né? Ele é contínuo. Bom, e aí então você acabou com o seu capital de giro comprando um Fox vermelho, né? E aí você com um Fox vermelho e agora sem dinheiro, agora você tem que vender o Fox vermelho, né? Então, sem perceber, né, você se Fox deu todo. Se você quiser cortar, você pode cortar. Mas o cara não deixou aquilo que tinha que ser feito. Ele fez o quê? Os desejos, né? Isso é comportamento. Então, existia naquele momento um desejo de compensação psíquica, né? Ou seja, eu também quero rapidamente ser sucesso. E não é assim. Quando você fala em psique, daí vem, né? É um fervilhão assim, de coisas que você tá falando e vem muitas coisas na minha cabeça diante do que eu vejo no mercado e do que eu estou em contato também. Sim. Quando você fala inveja,
talento, sucesso, são questões muito intrínsecas, né? Que a gente não consegue, não é palpável, mas de alguma forma influencia totalmente nos resultados dos negócios. Comportamento, quando você fala sobre comportamento, eu me remeto aqui ao comportamento jurídico, que é também essa habilidade de decisões, de perceber situações, de olhar para as atitudes e decidir. Então, tudo tem um fluxo natural, né? Dentro dessa psicologia aplicada aos negócios e tudo mais, o que dá pra gente puxar que seja fundamental, que seja base? Sabe que dá para passar para as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui? É assim, a nossa personalidade, ela é muito mais complexa e profunda do que a gente imagina. Né? Porque a gente vai ter que conviver sempre, durante toda a existência do nosso negócio, com o modelo masculino e com o modelo feminino. Então, os modelos masculinos e femininos são os modelos dos nossos pais e das nossas mães, sejam ele pai e mãe, sejam ele avós, sejam ele pais adotivos ou mães adotivas. Né? Então, na formação da nossa psique, que forma a nossa personalidade, existe uma composição de dados, né? Que vão formando você enquanto um ser humano. E esses desejos todos, né, que você tem a ver com tudo isso. Então, por exemplo, a primeira fase em que a gente adquire informações é a fase intrauterina. Então, no momento da fase intrauterina, o que é que está acontecendo lá dentro? Existe, não é, um surgimento de um ser. Esse surgimento desse ser nasce normalmente aos 2 meses de idade, né? Que todo mundo entende que existe uma pessoinha ali dentro da barriga da mamãe, não é mesmo? Então, para mim, inclusive, eu comungo da filosofia chinesa, da filosofia japonesa, de que o ser humano deveria comemorar o seu aniversário no dia, né, da fecundação, porque ali já está a vida existe ali naquele momento, e não depois que nasce. E tanto existe que nos estudos da psicoembriologia, que é o estudo, né, do comportamento do feto dentro da barriga da mãe, já nos traz, então, alguns tipos de resultados. Né? Alguns estudos trazem alguns resultados. Então, nesse primeiro momento de aquisição de informação que forma a nossa personalidade, são 3 fases. Essa primeira fase, o feto ali, ele, na verdade, não existe aquele espaço físico chamado mãe. Não existe aquele espaço físico chamado barriga da mamãe. Existe ele. Existe ele no processo simbiótico. E se ele está lá no processo simbiótico, todo aquele mecanismo é ele. Tudo bem? Então, olha só o que acontece no 2º mês de idade. Você tem filhos? Tenho 2. Tem 2. Então, maravilhosos. Maravilhosos. São os mais lindos do mundo, né? Com certeza. Eu acho que são os meus. Mas olha só, você que é mãe, me responde se isso que eu vou te dizer não é isso mesmo. Normalmente, a mãe, ela descobre que está grávida no 2º mês. Porque não vem a menstruação, ela faz um exame de farmácia, depois faz um de sangue e bom. Naquele instante que você descobre que está grávida, é uma alegria misturada com um monte de outras informações que não são informações legais. Como, por exemplo, meu Deus, medo. E agora? Medo, né? Será que vai dar certo? Será que, nossa, mas justamente agora, no pior momento da nossa vida financeira, né? Ou, será que vai dar, meu corpo como vai ficar? Será que eu vou ter leite? Será que vai nascer em dia? Será que o meu marido, como que vai ser isso? Então, esse turbilhão de coisas que vem, né? O feto está sentindo. E essa informação que está sendo sentida e organizada por ele da forma como ele entende aquilo. Então, neste momento, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma rejeição. Uau. Então, esta rejeição, todos nós passamos por ela. Neste momento da rejeição, não é, que é a rejeição feminina, não é? E aí você vem logo, depois vai falar para o seu marido, né? Olha, amor, tem uma notícia para te dar, né? Você fala, estou grávida. Ele fala, peraí, como é? Né? Você não lembra, sim, né? Claro. Como foi? Vem a rejeição masculina. Então, dependendo da interpretação do ser que está ali, né, essas rejeições vão ser benéficas ou maléficas. E muitas das vezes, na maioria, são maléficas. Por quê, Rogério? Porque imagina o seguinte, ele não está vivendo um processo simbiótico. Se ele está vivendo um processo simbiótico, não existe mãe. Se não existe mãe, é ele que está ali. Se é ele que está ali, quem que está negando
a si próprio é ele. Isso você fala no contexto, tanto é natural que aconteça, tanto natural. Naquela criança que é super querida e que foi planejada, sempre vai gerar uma sensação de... Por isso que aqui que eu costumo dizer, né, nas nossas palestras, né, que aqui é o início, né, que aqui é o início, né, da recompensa. Por isso que todos nós precisamos do quê? De reconhecimento. Quando a gente recebe um reconhecimento de qualquer pessoa, a gente não se sente, não é gostoso, não é uma sensação... aconchegante. Não é aconchegante, você fala, uau, nossa, né? Você se sente cheio, porque a origem é aqui. Então, a origem do reconhecimento aqui vem da rejeição, entende? Então, todo ser humano precisa disso. Então, olha só como é complexo, não é? Nós estamos falando aqui só da primeira parte de aquisição de informações. Isso aqui é muito mais profundo. A gente ia precisar aqui de umas 5 horas para estar falando sobre uma isso. Semana uma inteira. semana, né? Essa é a primeira partezinha. Então, olha, se eu nasço com isso, com essas rejeições todas, não é? E aí eu cresço, me transformo num adulto, e se isso for muito forte, eu me rejeito. Se eu me rejeito, não faz sentido eu viver. Então é melhor eu tirar a minha vida, entende? Então, este é um primeiro momento, né? Por isso que o ser humano que está lá, na barriguinha da mamãe, né, tem que ser acariciado, né? As mamães têm que conversar com os filhos, tem que falar com eles, olha, você é bem-vindo, e já lá dentro da barriguinha. Então, isso é psicoembriologia. Né? É a mãe e o pai estarem explicando para aquele ser que está ali, não é, que ele é amado, que ele é querido, né? Desde o primeiro instante. Né? Depois vem a segunda fase, a aquisição de informação, que é de 0 a 6. Nesse momento, até os 6 anos, fecha a porta da personalidade do indivíduo. E quando fecha ali, não é, o hardware, tudo que é dor fica reprimido no inconsciente. Né? Então, as maiores dores relacionadas, por exemplo, a abusos sexuais, né, elas estão nessa fase, está fechado, está lá guardado, você não sabe disso. Tive um caso, por exemplo, no CER terapêutico, de uma menina que chega lá para ser tratada porque ela tem um sintoma de apatia, ela é apática, né, não tem sentimentos e etc. E vamos entender o que está acontecendo. Eu já sabia o quadro. Onde está seu pai? Meu pai está viajando. E onde está sua mamãe? Ela está viajando também. Bacana. Bom, o pai matou a mãe com 32 facadas na frente dela quando ela tinha 4 anos. Então, através do mecanismo de defesa, né, de rejeição, aquilo vai lá para o inconsciente, ela transforma aquela informação numa outra informação. Olha só, nós estamos falando aqui de comportamento, nós estamos falando de personalidade. Aí depois vem a terceira fase, que a terceira fase, sim, é a aquisição de informação, né, mas vivida, né, de 6, 7 para frente. Então a mulher, ela teve uma decepção com o noivo, não é, que deixou ela no altar, e agora ela está vivendo um luto por ter perdido esse amor. Na realidade, ela foi rejeitada. Por quem que ela foi rejeitada? Pela figura paterna, que era o marido que estava no altar. Isso vem lá para trás. Né? Então, assim, na primeira fase, intrauterina, não tem, se o problema está, né, lá e os traumas são nas memórias celulares, não tem análise para resolver isso. Não adianta você ficar em análise clínica, você vai ficar anos e anos e não vai resolver. Aqui o que resolve são técnicas de rebirthing, que são respirações, tá bem? Já na segunda fase, a mesma coisa. Se está no inconsciente, não tem como você fazer terapia convencional. Não vai resolver. Então, os psicólogos que estão de plantão aí, não é, que fazem hoje só a terapia convencional, se aprofundem em outras técnicas, porque sem essas outras técnicas você não vai estar completo hoje, né, no mundo moderno. Então, aqui é regressão. Você tem que fazer regressão através da hipnose, usar a PNL para fazer a ressignificação, o perdão e eliminar o problema do estado emocional ali. Já na terceira fase, não, é terapia convencional. Aí sim entra com a terapia convencional. Então, tem casos que a pessoa está há anos, né, na psicoterapia, que é com psicólogo, ou na psicanálise com o psicanalista, não vai resolver nunca. Porque está na primeira fase. Naquele ciclo sempre. Está aqui. Então, quando a gente analisa dessa forma um pouquinho mais didática sobre o comportamento humano, agora vamos levar para o mundo empresarial. É isso que eu quero. Né? Lá no mundo empresarial, eu sou o gerente comercial.
tá bom? E você é a diretora comercial. Só que eu fui rejeitado pela minha mãe. E aí, você acha que eu vou me dar bem com você? Uau, difícil. Percebeu? E tá claro que esse rejeito não é um rejeito específico, não é um rejeito direto, mas tem um rejeito direto. Né? Tem o rejeito direto. Olha só que interessante. Isso foi essa semana passada. Eles foram no instituto, assistiram o meu workshop. Tem um workshop muito legal. Vocês todos são convidados, né? Tem uma vez por mês esse workshop. O próximo acho que vai ser dia 7, tá? Já vou fazendo um marketingzinho isso, aqui, ótimo. né? Já conta pra galera. Como a personalidade da gente influencia nos resultados. Ah, tá bom, desculpa, Silvia. Ela quer participar. Né? Quer participar. Então, é como, né, a personalidade da gente influencia nos resultados positivos ou negativos nos nossos negócios. Vai lá, dia 7, né, de junho. Então, essa mãe e filha, que são empresárias, foram lá assistir. E a gente fala sobre esse assunto que eu acabei de comentar aqui. Uhum. Depois eu fui lá conversar com elas, né, conhecer o espaço delas, etc e tal. E aí elas falaram... A filha falou, Rogério, depois que você falou aquilo para mim, veio um insight. Rebuscou, né, mamãe? Veio um insight. Eu vi a minha mãe sentada na cama com a minha avó, e a minha mãe com o remédio na mão, falando para minha avó, e minha avó falando, não, a gente vai dar um jeito, não faça isso. Ela estava na barriga da mãe, ela tinha 3 meses de vida intrauterina, e ela trouxe essa memória celular. E ela falou aquilo para a mãe, e a mãe começou a chorar ali e falou, é isso mesmo que aconteceu. Então, quer dizer, é fato, né? Então, não é mais uma ciência inócua ou oculta, né? A psicoembriologia é fato, né? Existem vários cases assim, né? Então, no mundo empresarial, a relação de quem vai cuidar de quem é extremamente importante. É homem ou é mulher? Quem está abaixo disso ou quem não está, né? E é muito importante você falar sobre isso, porque tem muitas coisas que se manifestam e as pessoas não sabem. Né? E dentro desse contexto, não é por mal. É porque realmente existe ali algo muito embrionário que traz essa sensação, até mesmo em qualquer outro momento da vida, mas que a pessoa não tem consciência. Isso, não tem. Quer ver um dos maiores enganos ou erros que o empresário, né, comete? É assim, ele chegou no nível empresarial e organizacional que agora ele pega e ele entendeu que ele não tem a capacidade técnica para contratar pessoas. Então ele contrata uma empresa que busca profissionais no mercado. Essas empresas que buscam profissionais no mercado, o que elas fazem? Elas acham tecnicamente a pessoa certa, não é mesmo? Até umas aplicam alguns testes psicológicos. Muito poucas fazem isso. Por quê? Porque essas empresas elas estão pressionadas porque elas precisam entregar esses profissionais para as empresas porque elas precisam desses profissionais. Então se trabalha muito o hard skin, a parte técnica, e não a personalidade da pessoa. Eu já penso completamente diferente. Eu acho que você precisa entregar primeiro o soft, ou seja, a personalidade encaixa, é esse perfil, então agora a gente ensina esse cara. Perfeito. Porque não adianta nada o cara ser bom, mas te roubar, né, ou criar conflitos internos. Né? Até é o maior dos motivos, né? Demite-se pelo comportamento, não pelas habilidades. Não é? E dentro dessa questão, né, que você fala até de recrutamento, seleção, enfim. Sim. E análise mesmo de perfil, porque nas minhas mentorias eu trabalho análise de perfil comportamental através de uma ferramenta, né, que determina ali e tudo mais. Mas essa é ainda mais profunda num sentido psicológico mesmo, de fato, de imersão, de entender. A gente desenvolveu lá no Instituto, a gente sistematizou algumas ferramentas muito legais, né? Como, por exemplo, os estados de ego de Berne, né? O Myself de Lucia, né? O motivograma de Maslow, enfim, os testes, né, de canais, né, da programação neurolinguística de estilos de comportamento, que nada mais é do que o DISC. E a gente sistematizou. Mas o mais interessante é assim, quando você pega e contrata, como eu estava dizendo, as empresas que atingem um nível, né, de falar assim, não, vou contratar essas empresas para fazer isso para mim, essas empresas não falam assim, bom, peraí, quem que vai ser o seu diretor? Você quer um gerente comercial, né? Tá, mas quem vai ser o diretor?
vai ser fulano de tal. Pera, então vamos aplicar os testes dele primeiro. Porque tem que ter match. Faz um diagnóstico interno e daí vai para uma Não seleção externa. Tem que ter match. Então, peraí, como você é? Como que você funciona? Como eu sou que vou estar trabalhando com você? Como eu funciono? Se não encaixar, a corda vai romper no lugar mais fraco. E quem perde com isso? É a empresa. Claro, o resultado dela tem jogo, né? Total, né? Total. Nesse contexto geral, Rogério, eu vejo muito isso acontecendo, né? Até porque a estratégia de inteligência de negócio, ela trabalha as peças, que é o que você está falando, né? O quebra-cabeça que precisa montar e precisa fechar para ter aquela visualização real da empresa. E que é importantíssimo essa validação, até do que o empresário quer, que foi o que a gente começou a falar no início. Poxa, negócios se fazem a partir de uma ideia e, naturalmente, essa ideia nem sempre é validada, nem sempre existe um alinhamento ou uma checagem de como que essas pessoas funcionam ou não. E muitas vezes até de um objetivo mesmo, que não foi estabelecido no início da conversa, né? Vamos criar um negócio, a ideia surge e vai, né? E caminha. Olhando para isso tudo, o que você mais encontra em traço de personalidade de empreendedores? Qual é um perfil predominante? Assim? O que mais domina? Então, você vai ter todos os tipos de perfis, tá bem? Você pode ter um perfil mais arrojado que vai dar certo. E você pode também ter um perfil mais conservador que também vai dar certo, né? Vai depender muito de como é que ele vai formar, né, o grupo que vai estar trabalhando com ele. Então, a maturidade empreendedora de cada uma dessas pessoas. Porque, normalmente, quem tem é mais audacioso, que vamos chamar assim, que é a pessoa que é movida à autorrealização, ela tende, não é, a se atirar mais rápido nas coisas, né? Então, eu sempre falo assim, se você é esse tipo de cara, se você tem uma empresa e você é essa pessoa, você precisa de um sócio que é o teu contraponto, que é o de segurança, que é o cara que não vai deixar você fazer. Que vai te dar um alerta ali. Que vai te impedir de você fazer, né? Porque esse cara que tem esta personalidade, né, a gente chama que essa pessoa tem um negócio chamado pulsão de morte. A pulsão de morte ele acredita tanto no potencial dele, mas tanto no potencial dele, que não tem problema. Se não der certo, a gente vende tudo, compra tudo de novo, financia e vamos de novo. Ele tem esse perfil. Então, ele tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. A montanha-russa total das emoções e das situações. E o contrário é a pulsão de vida. Então, a pulsão de vida é aquele que fala assim, bom, pessoal, estamos aqui com a diretoria, tá? Na reunião. Então, vamos fazer essa reunião com vocês. Vocês têm toda a razão. Vamos, então, comprar aqui, sim, um 386 para cada um de vocês. Vocês que estão aqui talvez nem saibam o que é isso, né? Mas no nascimento... Não sabe? No nascimento da escala de desenvolvimento do computador, você teve o XP, né? Você teve o 286, 386, 486, é uma escala, né, de desenvolvimento de potência dos micros, né? Era isso. Hoje você tem os chips, né? Então era isso. Então o cara tem o pé tão fincado no chão que ele tem lá 10 milhões, mas ele não gasta, vai que, né? Ele não investe, vai que. Esse cara também precisa do outro. Ele também precisa de um cara essa ousadia, cutucar para que ele saia em movimento, né? Então o perfil ideal é aquele que senta e faz um planejamento. Então, se a gente pudesse traçar um perfil ideal, né, é aquele que dentro do teste, né, do egograma tem o adulto alto, tá bem? Dentro do motivograma ele tem a autorrealização alta, mas ele tem um nível de associação com pessoas na média para baixo, tá bem? E é uma pessoa que é mais para analítico, que é uma pessoa que vai, então, estar precisando de dados para tomar as decisões, né? Uma pessoa visual, né? Então, mais ou menos esse perfil, seria um perfil, né, de um empreendedor de sucesso, né? Mas outros vão dar certo também, né? Então, como a gente sabe, a gente estava falando aqui, né, que as empresas montam, que nascem nascendo, né? Então, é um jogo, né? Quando você foi explicando as fases, a questão que vem na minha cabeça é como é que eu faço uma analogia dessas fases na empresa, no mundo empresarial. Que poxa, aquela fase embrionária ainda da gestação, porque sim, você trabalha no invisível total, né?
Você tá ali dentro de um universo que fala, poxa, cheguei teoricamente ser um empreendedor. Saio do CLT, entro para ser um empreendedor, puxa, agora a minha vida tá ótima, eu vou viajar final de semana, vou tirar férias. Oi? Oi? No mundo? Nasci, né? Então, como seria aí uma analogia dentro dessas fases para uma criação de uma empresa? Olha só, se você não fizer a aplicação de testes, né, esses testes que eu acabei de falar, dificilmente, impossível talvez, né, de você descobrir o que movimenta aquele cidadão, aquela pessoa, aquele indivíduo lá como empreendedor. Mas, por exemplo, é uma pessoa que nasce, aí nós estamos falando já na segunda fase, tá bom? De 0 a 6. Tá. E ele tem um pai ou uma mãe que reprime. Então é um pai crítico que reprime. Essa pessoa, ela vai nascer com a criança adaptada dela muito alta. E uma criança adaptada não vai agir sozinha. Ela vai ter medo. Ela vai ser, então, uma pessoa que vai ter que ser mandada. Ela não vai ser nunca, com esse perfil, não é um empresário. E daí entra talvez o papel do intraempreendedor, que é aquele que é direcionado sempre por alguém, mas que ele é um empreendedor no negócio de outro, não do seu, teoricamente. Ele vai... Esse aí, não, né? Talvez o que tem um outro modelinho, porque esse daí ele é submisso. Ele vai ser o subordinado de fato. Vai ser um subordinado de fato. Tá. Né? Então não adianta, por exemplo, o pai... Autonomia, nada. Nada. Eu sou empresário, sou pai, fui esse cara que reprimi. Eu tenho um filho que agora eu quero que ele assuma. Ele falou, pô, mas esse menino é um zero à esquerda, pô. Não, claro, foi você que fez ele ser assim. E acontece muito, né, Rogério, na sucessão de empresa. Muito. Nessa passada de bastão. E que, cara, quer forçar, mas a coisa não vai. Olha só, não deixe o desejo pelo seu negócio, o amor que você tem pelo seu negócio, o fascínio que você tem pelo seu negócio, subir a sua cabeça de tal forma que você faça toda a sua família infeliz. Tá? Os seus filhos talvez não queiram estar junto com você, não queiram estar no seu negócio, tudo bem? Então, pai, mãe, estão aí querendo que seus filhos façam o que eles não gostam, por favor, pense nisso. Importante. O que mais? Qual outra? Gostei dessa história. Gostou dessa história? Né? Então... Deixa eu te perguntar uma coisa que veio. Tem muita gente também que tem a necessidade de aprovação. Né? Você falou ali da rejeição no começo. Tem aqueles também que têm a necessidade da validação, que está o tempo inteiro precisando que alguém valide ou que faça. Como que a gente traz um contexto para essa pessoa? Tá, então você tá querendo sugerir assim, daquelas pessoas que falam, olha, isso aqui, o que você acha disso, o que você acha disso? O tempo todo. Isso aí também tem a ver com a parte da criança submissa, tá? Porque a criança submissa, que foi reprimida, ela não tem capacidade, né, de falar assim, isso é bom, isso não é bom, vou por aqui, eu não vou, ou vou por ali. Né? Ela foi reprimida. Né? Ela não viveu a infância como criança. Então, ela não sabe discernir. Né? Ela precisa, sim, então, de alguém falar, não, vai por aqui ou vai por ali. Vai por aqui ou vai por ali. Né? Agora, quando a pessoa faz esses testes e tem esse conhecimento... Né? A proposta nossa lá com o nosso trabalho com empresários é eles terem o conhecimento de como é a personalidade deles e aonde isso impacta nos resultados do negócio dele, aí sim ele tem chance de entender porque ele é daquele jeito, né? E buscar, né, alguma solução, né, para soltar essa repressão. Entende? Entendo. E aí entra um contexto de autoconhecimento, que é o que a gente falou no início, né? Que é tão importante. De querer também, né? De querer também. Porque às vezes ela foi tão massacrada que ela já entrou no outro nível de masoquismo, né? Ela precisa, né, de ser mandada, de ser escoltada, de ser chacoteada, enfim. Vamos para outro polo? Vamos. Qual é o outro polo que entra também nesse contexto, mas que nós temos aí, então, pessoas de personalidade muito forte, né? No sentido de autorresiliência, são pessoas que possivelmente buscaram já ali um nível de autoconhecimento, de autoamor, enfim. Da onde vem essa essência aí dessa personalidade? Tá, então, nós estamos dizendo, então, das pessoas que são... vamos entender um pouco... Mais seguras, nós temos as pessoas que são seguras... Tá bem? Mas nós temos aquelas pessoas que são extremamente inseguras
E por inseguras, elas beiram ser até irracionais com o comportamento delas. Elas são tão autoritárias, mas tão autoritárias, e essas pessoas são muito autoritárias, são extremamente inseguras. Então, faça o que eu estou mandando e acabou. Porque elas também não têm certeza se aquilo está certo. Mas mandando, fazendo, tá ótimo. Fez o meu jeito, tá, ponto final. O meu jeito, né? Aparece tanto, né? É o meu jeito, né? Agora, as pessoas que são seguras de fato, são aquelas pessoas que a gente diz que ela tem uma mentalidade extremamente racional. Essas são as pessoas seguras. Porque elas tomam decisões racionais, né? Então, se você fala assim para mim, vamos sair daqui a pouco, quando acabar aqui, vamos tomar uns chopps aí, tomar umas caipirinhas, não é? Bom, eu como adulto, né, pensando de forma racional, vou falar assim, olha, você desculpa, mas não vai dar, porque amanhã eu acordo cedo, né? Um outro dia a gente pode sair para almoçar, conversar um pouco mais. Então, essas pessoas racionais, elas sempre vão estar trabalhando todas as informações. Então, existe então aquela pessoa que é a pessoa segura, né? Que é a pessoa que ela responde de forma fria, né? De forma como se ela fosse um computador. Né? Essas pessoas aí essas normalmente têm muito sucesso. Porque elas sabem discernir, né, o que é bom, o que não é bom naquele momento, naquele exato instante. Né? E ela só faz coisas que realmente trazem resultados positivos. Né? O comportamento. Eu vou comprar um carro. Puxa, mas falta 20 mil. Ah, mas tem a taxa zero. Puxa, que legal, então não paga nada. Como que é a taxa zero? É assim, assim. Ah, mas tem 5 mil a mais aqui nessa taxa zero. É a taxa zero, mas tem IOF, blá, 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 blá. Essa pessoa não faz esse negócio. Entendeu? Ela já não vai assumir. Essa já não faria esse negócio. Né? Por quê? Porque, peraí, taxa zero é uma coisa, isso não é taxa zero. Então, eu vou guardar o dinheiro mais 10 meses e aí eu economizo esses 5 mil. Então, ela pensa de forma assertiva sempre. Né? A forma assertiva vai trazer resultados positivos. Sempre, né? Você que está em casa assistindo esse podcast, é muito importante que esse comportamento estratégico ele seja visualizado e até mesmo entendido. Por quê? Muitas vezes o problema do negócio não é uma gestão comercial, não é uma gestão do negócio, não é o setor de vendas, não é tudo aquilo que você denomina como gargalo do seu negócio. Pode ser que o seu comportamento esteja instigando isso. Então, esse conteúdo é importantíssimo para você olhar alguns gatilhos aqui, que podem ser seus também, com carinho, com amor, e entender que, poxa, como é importante uma inteligência de negócios, como é importante um treinamento, um autoconhecimento para que você tome as rédeas do seu negócio e comece a ter mais sucesso nos seus relacionamentos comerciais, enfim, resultados de fato. Nós não fomos criados, né, para adquirir conhecimento. Nós somos criados, né, para passar de ano. Quando nós éramos pequenos, nosso pai, nossa mãe ou alguém, né, da figura paterna ou materna falou assim, olha, tem que passar de ano. Ou por amor ou pela dor, vai ter que passar de ano. Se você passar de ano, eu te dou isso. Se você não passar de ano, você vai ganhar isso. Né? Umas lambadas, umas chineladas, enfim. Ou qualquer punição. Então, nunca ninguém sentou com a gente e falou assim, o que é que você está estudando? Caramba, que legal, me fala mais sobre isso. Né? Era sempre, já estudou? Amanhã você tem prova, né? Já estudou? Já... Então, como a gente foi criado? Dessa forma. A gente não foi criado para aquisição de informações. E aí o que a gente fazia? Colava, né? A gente não colava? Vai dizer que você não colou. Né? Não. Eu também, nunca colei. A única vez que eu fui passar cola, eu fui pega. Ó, tá vendo? Fui passar cola, Sinistro, né? como é que pode? Né? Eu também. Foi a única vez que me pegaram. Né? Então, agora, quando você pega, né, e tem esse conhecimento dessas informações, você trabalha as pessoas para que elas adquiram informações. E você usa essas informações. Né? Então, para um negócio, né, dar certo, precisam ter 3 coisas importantes. Né? As 3 coisas importantes para o negócio dar certo. Primeiro, você precisa fazer dentro do seu serviço, dentro da sua indústria, do seu comércio, você tem que fazer alguma coisa que todo mundo queira. É a primeira coisa. Não importa o que é, mas você vai achar, né, uma solução para isso. Tem que fazer um negócio que todo mundo queira. Segundo, né, inadimplência zero. Inadimplência zero.
Por que inadimplência zero, Rogério? Não tem um percentual? Inadimplência zero pelo seguinte, eu peguei e mostrei meu produto ou serviço para você, você gostou, você achou que servia, bacana, você comprou, então agora você tem que me pagar. Eu não admito não receber, porque você quis comprar, né? Então ninguém te enganou aqui. Bacana? E a terceira coisa, que é uma denominação que eu coloco, que é homogeneia financeira. A homogeneia financeira é a entrada de dinheiro constante dentro da sua empresa sem um esforço grande, não é? Comercial, ou seja, com esforço mínimo comercial. Que você fizer isso, você gera recorrência. Tá, daí você bateu num ponto bem importante aqui. Quantos dos empresários que estão nos assistindo não desejariam um mundo ideal de inadimplência zero? E eu vejo muito, né, nas mentorias e nos atendimentos que eu faço, a questão do próprio profissional não se valorizar a ponto de ter isso como um parâmetro dentro da empresa. É um ponto importante de abordar, porque muitas pessoas não entendem o próprio valor. E daí elas acabam ou trazendo contextos de permutas, né? Permutas diversas, permuta não paga conta. É verdade. E esse inadimplência zero de valorar o seu produto para que aquela pessoa que também está do outro lado saiba, poxa, eu assumi um compromisso. Então, um produto ou serviço, ele tem que trazer um resultado para quem está comprando, né? Então, quando você vende, né, o teu trabalho em cima da necessidade de fato e o teu produto atende aquela necessidade, vai trazer o resultado esperado. Aquela máxima, né? Isso custou ou valeu, né? Quanto... Sim. E ainda sobre esse tema tem uma provocação. Custo e investimento, mas dentro de um contexto geral, quando o empresário olha para isso e fala, poxa, tem resultados, não sei, talvez seja o seu caso também, que são invisíveis. No sentido de como que uma transformação dessa é valorada. Ela é uma transformação sucinta, mas que traz um impacto. A minha área é uma dessa. A prevenção de riscos, ela não deixa que o empresário suporte aquele risco. Então, ela previne. E aí, o valor disso, ele precisa ser muito bem colocado, né? De uma forma até apresentar e trazer o cliente para essa realidade, porque senão ele não percebe o valor de não ter pago uma indenização milionária por conta de uma decisão inteligente antes. Eu acho que é um contexto bem interessante da gente explorar, porque existe essa dificuldade, né? Puxa, já que eu não passei por isso, o amiguinho passou, mas eu não passei, porque mas existe um valor aí bem aplicado, né? Tem também uma história contada, que eu não sei se é verídico ou não, mas eu acho que é bastante interessante, que teve um funcionário do Bill Gates que estava sendo mandado embora na diretoria porque tinha dado 1 milhão de prejuízo. O Gates fala, agora que a gente investiu R$1 milhão nessa pessoa, nós vamos mandá-lo embora, né? Então, quanto custa, não é, esse envolvimento, não é, seu, para que você não tenha? Então, essa percepção, principalmente para quem trabalha com prestação de serviços, como consultores, como psicólogos e psicanalistas, né, você pode, sim, né, dizer à pessoa aquilo que você vai solucionar. Né? Agora, se você não sabe o que é que você vai solucionar, então alguma coisa está de errado no teu trabalho, né? Mesmo sendo uma prestação de serviços. Então, por exemplo, se o empresário vai no PIB, Planning Business, participar do treinamento de 1 ano, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento empresarial, então eu vou ter que falar para ele, olha, nós vamos trabalhar isso, e nós vamos resolver isso. Agora, isso aqui, a gente não vai resolver. Por quê? Porque você tem um comportamento assim e você não quer mudar. Se você mudar, a gente vai ganhar mais isso. E tem um fator, né? A pecinha que está ali precisa entender isso. Precisa entender isso. E eu trago isso porque eu acredito que tem muita gente que está nos assistindo que tem esse desafio. Porque o resultado, ele não é um único resultado financeiro. Existe um resultado em cadeia. Então, existe um resultado em comportamento, em relacionamento. Existe também o resultado financeiro. Mas, por vezes, ele demora um tempo. E esse cronograma de tempo é importantíssimo de ser estabelecido. Quando se coloca ali um contrato na mesa, daí já a advogada falando, e traz ali, poxa, quais são os combinados? Porque a outra parte, ela também precisa estar ciente disso, né, para que o seu trabalho seja bem desenvolvido. Eu acho que essa parte que você está trazendo, né, do contrato de desenvolvimento de uma prestação de serviços, né, eu acho que é muito importante
você sentar com a pessoa que está comprando o seu produto ou serviço e esmiuçar cada coisa dessas, né? Eu faço isso. Todas as vezes que eu vou fechar um contrato do PIB, eu sento com o empresário, eu leio cláusula por cláusula e explico cada uma delas. E a principal de todas é assim, olha, você está vendo essa cláusula aqui? Está dizendo o seguinte, que quando você assinar aqui, está valendo. E se você não pagar, você vai pagar 50% de que falta. Você concorda com essa cláusula? Rogério, você é advogado? Não. Isso é comportamento jurídico. Isso é comportamento jurídico. Não sabia. Trabalho com comportamento e aprendi hoje, né? Né? Porque eu acho que é importante a leitura do contrato e especificamente essas questões que falam da multa, do que a pessoa perde se ela não fizer. Né? Porque você que está vendendo, você tem medo de falar sobre isso. E não pode ter medo de falar sobre isso. E aí é o teu comportamento. Agora, se você sabe o que você vai entregar, se você sabe o que você está fazendo, se tudo que você vai entregar está ali e você vai fazer de fato, qual é o teu receio? O receio da pessoa naquele momento não assinar o contrato porque tem aquela cláusula, então é melhor que não assine mesmo. Porque se o cara não quer assinar porque tem aquela cláusula, é porque ele já não ia te pagar, né? E isso acontece em contratos, acontece em alinhamentos de sociedade. Que quando a gente falou ali do negócio ali na mesa, tem muitos empresários que chegam na minha mesa para a gente fazer uma conciliação, para entender ou ressignificar a sociedade e que de fato ficam ali. Porque os objetivos eles estão tão desalinhados que as pessoas não pararam para entender qual é a sua percepção, qual é a minha, de que forma que a gente alinha isso e faz o negócio acontecer. É importantíssimo. Sabe que é interessante que você está falando de sociedades, né, e de comportamento, que assim, normalmente a gente não se associa a alguém que tem algo que falta em nós ou que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto da parte financeira. Né? Portanto, né, a minha sócia, que é a minha esposa, ela cuida disso, porque é ela que mexe com isso. Entende? Sócia de vida e sócia de negócios. No caso eu dei sorte, né? Porque foi ao acaso também, tá certo? Agora, se você vai se unir com alguém, você tem que se unir com alguém que complete isso. Não é que acontece, a gente se junta com um amigo, com uma amiga, né? Porque saiu da faculdade ou porque tem um afeto, um carinho, não vai dar certo. E aí tem um desafio muito grande que é, quando você tem um amigo ou alguém muito próximo, parentes, o envolvimento, ele faz com que você tenha receio de regular essa relação, o que é um equívoco. Porque se você realmente ama aquela pessoa, se você quer mantê-la, isso precisa ser blindado através de regras claras. Então, quando tem um combinado, né, que a gente sempre fala o combinado não sai caro, ele é exatamente sobre isso. Sobre eu colocar as coisas na mesa, fazer um alinhamento e dizer, olha, isso significa aquilo. E parte daí para um relacionamento inteligente. Quer ver uma coisa que fala que é de comportamento e que afeta profundamente, né, um mercado específico? O mercado das franquias, né, existe hoje muitos franqueadores, né, porque há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás veio um movimento aí de ajudar empresas a franquear o seu produto ou serviço. Então, existem empresas que ajudam você a franquear o seu produto ou serviço. Tudo bem. Só que o que é interessante, esses franqueadores, eles querem vender as suas franquias. Se você tem dinheiro, você compra. Agora, eu nunca vi nenhuma franqueadora aplicar testes de personalidade para saber se aquela pessoa que está comprando, que vai fazer a gestão da franquia, tem o perfil adequado. Por isso que a gente tem um alto índice, né, de turnover nos donos das franquias. Né? Então, eu compro uma franquia, ponho minha filha, porque eu queria um negocinho para ela. Mas aquilo não vai rodar. E aí o franqueador fica com um grande problema na mão. Porque ele vendeu 50, 30 nos 3, 4 meses seguintes estão devolvendo, não é? E aí ele vende para mais 30. Então, quer dizer, ele ganha dinheiro na venda, né? E não no desenvolvimento do processo do negócio dele. Né? E quem se envolve nesse fluxo muitas vezes sai frustrado, né? Porque é uma expectativa extremamente alta, quando na verdade o resultado é a saída dessa sociedade, enfim, desse contrato de franquia. A pessoa quando compra uma franquia, ela acha que vai andar sozinha.
né? E até para isso tem um comportamento, Não tem é. um padrão específico, né? Tem. Será que o perfil dessa pessoa é alinhado? E que é o que você está falando, né? Dentro de testes. Talvez as grandes sim, mas essas franquias menores não. Como é que pra gente já ir caminhando, né, para os nossos finais aqui, senão a gente Sim. fica até depois de amanhã. Como é que você vê a questão do ego nos negócios? Então, vamos lá, né? Nada contra a pessoa gostar do que faz, né? A ponto de envolver as pessoas todas, né, nesse processo, né? A ponto das pessoas todas quererem estar com você nesse processo, né? Agora, quando você deixa, né, o seu ser, né, e porque você precisa, né, dessa compensação emocional de ser o Todo-Poderoso, né, então você vai ter pessoas que vão trabalhar com você só por medo. Né? Então você vai estar um chefe que tem o ego lá em cima e tudo que ele fala tem que ser do jeito dele, então tá bom, se está pagando, eu faço. Mas ora, as pessoas todas que estão abaixo de um ser humano que tem um ego desse jeito, né, muito elevado, não vão ser criativos, não vão trazer soluções, né, vão trazer alternativas e vão ser escolhidas por ele. Né? Ao passo que quando você tem as pessoas trabalhando com pessoas que entendem que o sucesso do seu negócio, né, é o sucesso do amor que todas as pessoas que têm por aquela organização têm, né? Então aí você tem uma empresa que vive mais. Né? Quando eu inicio um processo de estratégia, Rogério, eu sempre olho e a minha fala é sempre bem estratégica no sentido de a inteligência estar no time. Que é exatamente essa união, né? De ideias, de posicionamento, de pessoas. Então, eu vejo como um gargalo aí da empresa também. Posicionamento de um dono que o Todo-Poderoso, né? Não é? E como é que ele também perde oportunidades dentro desse contexto porque não ouve as pessoas, ou porque de repente o dele é o melhor, ou eu faço da melhor. E aprisiona às vezes. Não é nenhuma crítica a essa pessoa, mas é como que essa pessoa vem pro jogo e consegue se melhorar diante do resultado que ela deseja. Você fala como essa pessoa que tem o ego inflado, ela pode melhorar? Quais são umas práticas desse ego inflado que ela pode essa voltar? essa pessoa não enxerga isso dessa forma, nunca vai. Porque ela é o Todo-Poderoso, sabe? Então, assim, Deus está aqui, ó. E ele está aqui. Não, Deus está aqui. Não, Deus está mais ou menos aqui, ó. Porque se precisar... Vai chegando. Então, não tem como. Isso beira a insanidade. Uma pessoa que tem isso muito inflamado, muito inflado, vamos dizer assim, beira a insanidade. Não é uma pessoa normal. Né? É uma pessoa que precisa a todo momento. Então, as pessoas que estão com ela, trabalhando com ela ali, as verdadeiras pessoas e os bons profissionais vão embora. Vão ficar apenas, né, os que precisam do salário. E que vão fazer o que ele quer. Que vão ocupar o espaço, cadeira, de alguma forma. Isso não quer dizer que a empresa vai dar errado. Né? Isso, porque ele pode ser de visão, modelo ele pode ter visão, mas tudo vai estar centralizado nele. E de repente atrair essas pessoas que fazem o que são aqueles subordinados naquele primeiro momento. Resolva aí a matemática da empresa. E quando esse cara tem uma pedra no rim e fica afastado 2 meses, todo mundo fica feliz. Não seja esse cara, tá? Não seja. Olha, primeiro que se você for esse cara, você não vai estar ouvindo isso. É verdade. Você nem vai estar aqui, verdade. Você não vai estar conectado. Você não precisa. Né? Afinal, verdade. Rogério, diz aí pra mim, o que seria hoje uma pitada sua que poderia transformar aí a vida das pessoas no sentido de olhar para dentro, de se entender, de se visualizar? Eu sei que você tem, o Rogério vai falar daqui a pouco os canais de encontrá-lo e tudo mais, tem vários treinamentos direcionados para isso. Mas para quem está assistindo aqui de uma forma imediata, o que você daria de dica? Olha, o que eu daria de dica para você é o seguinte, meu amigo, minha amiga, lindos e lindas que estão aí. Pensa o seguinte, a vida é uma só. É um presente maravilhoso que você ganhou de Deus. E você não sabe como vai ser o último minuto seu de vida. Entende? Então, faça tudo que você puder fazer, com o maior amor que você puder fazer. Quando você sair da sua casa para trabalhar, abraça seu filho, sua filha ainda dormindo, ou sua esposa se ela estiver dormindo. Entende? Porque você não sabe se vai ser o último beijo que você vai dar.
A empresa, a sua empresa, ela tem que ser o meio pelo qual você vai ganhar dinheiro para fazer coisas legais para essas pessoas que estão aí, e não o contrário. Se você é o escravo do seu negócio, então você não sabe o que é viver. Você não está fazendo valer esse presente maravilhoso que Deus lhe deu, tá bom? É uma conjunção, tudo está ligado, tá bem? A empresa é o que você é, não foi isso que eu falei? Então você tem o que você tem, porque você é quem você é. Muda e o teu negócio muda junto com você. Valeu ou não valeu a pena? Meu Deus do céu! Sensacional! Que conteúdo! Obrigado, E querida. eu acredito que cada vez mais, né, essa imagem tem que... Essa imagem, essa voz, essa conexão, esse autoconhecimento tem que encontrar outras pessoas. Então, o propósito do episódio é inclusive esse, né? O propósito do podcast em si é trabalhar essa inteligência, trabalhar pontos que são, assim, diferentes, que a gente consegue numa vida organizar e trazer também para as pessoas mais leveza. Então, Eu sou muito grata por você estar aqui. sou. Que legal. Nós tivemos uma conversa nessa mesa que iniciou esse convite, né? Verdade, Então, foi muito bom, foi muito importante. Para finalizar, uma frase. Uma frase. Bom, eu tenho uma frase que eu amo muito. Eu tenho um livro de cabeceira que é o maior vendedor do mundo, de Og Mandino. E ele fala assim: o fracasso jamais o surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Decida vencer. Esse é o 4º episódio do Pode Viver. E fique ligadinho, porque logo mais vem um novo convidado, uma nova pessoa que vem aqui também contribuir. O Rogério deu um show aqui hoje. Obrigado, né? Querida. Rogério, como é que o pessoal te encontra? Bom, site, né? institutorogériocosta.com.br. E se vocês puderem colocar aqui embaixo, não sei aonde que vai aparecer aqui, né? O meu WhatsApp é 11 979 900 909. Eu atendo a todas as pessoas. Pode me ligar que eu dou, né, um oi para você. Tá em contato com essa fera, então, enfim, finalizamos aqui esse episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos fazer mais, né? Porque tema tem demais aqui. Foi maravilhoso, fluiu muito bem. Quando vocês quiserem, eu estou à disposição. Sempre é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigada, Rogério. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio do Pode Viver.